Acho que só um momentinho. Ok, estamos gravando. Então vou começar aqui. E se vocês realmente tiverem alguma coisa que seja preciso falar, sei lá, se der alguma falha, alguma coisa assim, aí vocês podem falar, porque eu não vou conseguir, a partir de agora, ver vocês. Só vou ver aqui o que é a minha apresentação. Talvez eu tenha que parar de vez em quando só para admitir alguém que aparece no lobby aqui, mas está tudo certo. Bom, vamos lá. Bom, então, como eu falei, essa apresentação aqui é para a gente falar sobre o que é processo, e na nossa agenda nós temos isso. Então, o que é processo, o que é uma instrução normativa, o que são indicadores e o que é uma entrega de valor. Tá? Olha aí. Então, bom, o que é processo? Quando eu me prontifiquei a fazer essa apresentação, né, pensar nisso e outros lugares que eu falo sobre isso, a primeira coisa que a gente acaba fazendo é indo no Google, né, e coloca lá o que é processo. Se você for ao Google, vai sair isso aqui. Segundo o dicionário, é uma ação continuada, realização contínua e prolongada de alguma atividade, segmento, curso, tal. Bom, é um negócio muito denso, né? Eu, sinceramente, se eu não entendesse o que era processo e lesse isso aqui, não ia entender. Aí eu fui para o Wikipedia, que o Wikipedia geralmente é mais amigável, né? E no Wikipedia está assim, processo é um termo que indica ação de avançar, ir para frente, é um conjunto sequencial, também não é uma coisa muito amigável. Se vai em imagens, aparece um fluxo, na realidade. Né? Você pergunta o que é processo, ele mostra que é um fluxo. Isso aqui é um fluxo de processo. E aí a gente fica sem entender muito bem. Fica perguntando, pô, cara, então explica esse negócio direito. Então, para responder o que é processo, ao invés de pensar no que é processo, eu pensei o seguinte: vamos entender o que é processo a partir do que faz um especialista em processo. Então, pensei, pô, vamos ver primeiro o que um especialista em processo faz. E vamos tomar as ações desse especialista como base para entender o que é processo. E o que um especialista em processo faz? Ele documenta o que ele faz, ele segue procedimentos estabelecidos, ele verifica constantemente é, o andamento do que está acontecendo, ele tem objetivos claros, ele cria regras e políticas, essa coisa de criar regras e políticas, mais tarde nós vamos falar um pouquinho também, que não é tão simples assim criar regras, né? Na realidade ele não cria regras. Revisa seus entregáveis e aplica a melhoria contínua. Quem é? E eu pensei, pô, qual é o especialista em processo que acaba fazendo isso realmente? Essa senhora aqui, Palmirinha Neri. Ela é uma das pessoas que mais seguem processo, né? Pelo que eu pude perceber. E aí, o que ela faz? A Palmirinha, ela pega ovos, leite, manteiga, que são os insumos, utiliza ferramentas como batedeira, fogão, e ela faz um bolo. Né? Então, ela pega insumos, utiliza a ferramenta e entrega o valor. Ou seja, processo é uma forma de transformar insumos, que são entradas, em valor com apoio de ferramentas. Mas como a Palmirinha faz isso? Bom, a Palmirinha ela se arruma, ela vai para um local em que ela pode filmar, né? Um estúdio, ela segue uma receita e no final ela entrega um bolo, né? Então ela segue alguma coisa, ela segue alguns passos. Esse ato da Palmeirinha de fazer um bolo, ela precisa seguir uma receita, né? E o que acontece se ela não seguir essa receita ou o processo? Ela não vai entregar um bolo pronto. Veja que o bolo é o mesmo. A diferença está na forma como ela entrega. Cara, se ela segue uma receita de bolo para construir um bolo legal, nós podemos entender que o processo
é uma receita de bolo. O processo é algo que você segue. Poderia ser outra coisa, mas o processo é algo que você segue e que faz a diferença entre esse tipo de bolo e esse tipo de bolo. Ou seja, o processo ajuda você a entregar valor. Só que ainda nós estamos vendo só o resultado do processo, né? Pensando em processo como uma receita de bolo, eu fui até a internet e peguei uma receita de um bolo simples, um bolo caseiro. E nós vamos entender processo através desta receita de bolo. Tá? Quando você olha para uma receita de bolo, ali nós temos os ingredientes e o modo de preparo. Os ingredientes são os insumos, ou seja, ovos, a margarina que tem aí, até a água, leite em pó, tal, tudo isso é insumo, são as entradas. E nós temos o fluxo. Lembra lá no início, quando tinha apareceu aqueles desenhos, né? Aquele fluxo? Aquilo é uma receita de bolo. Praticamente uma receita de bolo, tá? Então pensei o seguinte, eu vou transformar esse modo de preparo em um fluxo de processo para mostrar que o processo é como uma receita de bolo, tá? Então peguei aquela receita e transformei exatamente em um fluxo. Então vamos dar uma olhada aqui. Os ingredientes são os insumos. Deixa eu pegar isso aqui. Pontador laser, melhor. Os ingredientes aqui são os insumos, né? E aqui nós temos o modo de preparo. Só que um fluxo de processo, ele faz parte, na maioria das vezes, de um processo muito maior. Neste exemplo, vamos imaginar que alguém está fazendo uma festa de aniversário. Nós temos, então, o processo lógico de uma festa de aniversário. Com o subprocesso, fazer bolo. Para a festa de aniversário, nós temos o próprio aniversário em si. Nós temos também um processo de fazer compras, né? E o processo de fazer o bolo. Vamos imaginar, então, que a pessoa, né, primeiro seguiu um fluxo de preparar o aniversário. Seguiu um processo de preparar o aniversário. Então, convidou pessoas, ele entrou em contato com alguém, e ele também precisou, para fazer o bolo, ele precisa antes fazer compras. Então, existe um processo que é fazer compras, né? Então, imagina que o próprio fluxo de ir ao mercado, de quando você vai ao mercado, quando você entra, pega o carrinho, escolhe as compras, você também está seguindo um processo. Você não consegue, por exemplo, pagar antes de pegar seus produtos. Ou seja, existe um processo, existe um fluxo que você precisa ir lá pegar as coisas e levar até o caixa. Depois disso, nós vamos aí entrar nesse subprocesso, esse fluxo aqui, que é fazer o bolo. Note que aqui nós temos duas raias. Neste espaço aqui são os atores. Cadê? Ok, continua compartilhando, né? Leandro, ainda está compartilhando a tela? Aqui está. Ah, beleza. Aqui está normal. Beleza. Eu apertei o Enter aqui no lugar errado, de repente podia parar. Bom, essas pessoas aqui são os atores do processo. São as pessoas que vão executar esse processo. E vocês vão perceber que neste processo de fazer um bolo, existem dois atores e eles precisam executar suas ações em momentos específicos. Então, o indivíduo fez compra aqui, alguém fez compra e trouxe para cá. Bom, o companheiro aqui, ele vai receber as compras, olha, recebe as compras, desembala as compras e lava as compras. Pô, mas nós estamos numa época de pandemia, precisa usar álcool. Utilizou álcool? Não. Então ele volta para lavar as compras novamente. Levou um puxão de orelha, olha, precisava ter lavado. Voltou, aí volta para cá, utilizou álcool? Sim. Agora vem para a parte que nós vamos fazer o bolo, que aqui vai ser o cozinheiro ou cozinheira. E aí nós vamos seguir esta receita, só que como fluxo. Ou seja, bater na batedeira, olha, bater na batedeira os ovos, margarina e açúcar até ficar um creme mais claro. Mas aí surge uma outra coisa. Pedro, nessa caixinha só tem bater na batedeira. E você pode dar uma olhada que nos outros também só tem isso, só acrescentar ingredientes específicos. E no modo de preparo está mais detalhado.
acrescentar metade da farinha de trigo, leite em pó, tal, adicionar ingredientes. Nós vamos entender por que isso acontece. Então, você coloca nessas caixinhas aqui o passo a passo do que você vai fazer para fazer o bolo. Acrescentar fermento, colocar na forma, assar. Olha aqui, olha, assar em forno médio até dourar e colocando um palito até que ele saia seco. Então, assar. Temos a ação aqui, colocar o palito e verificar. Palito seco? Não, não está seco. Então, volta para assar novamente. Palito seco? Sim. Então, esperar esfriar e servir. E aí, o fim desse subprocesso. Ele pode ter outras coisas. Cantar parabéns é um processo, né? Todo mundo tem que se reunir, tem que acender vela, os fotógrafos se posicionam. Isso é um processo, é uma forma detalhada de você descrever algo. Tá? Bom, então vamos continuar aqui. Que aí, seguindo tudo isso, se ela seguir corretamente, se a pessoa, o cozinheiro, seguir corretamente isso aqui, o que acontece? A entrega de valor. O bolo sai certinho. E no White 4, eu não lembro bem quem foi, mas eu vi que alguém não gosta muito, e é normal, muita gente não gosta do White, né? Nós temos o processo, que seria isso aqui, e nós temos uma prática também, que é algo maior. E para entender a prática, nós vamos dar uma viajada agora e pensar o seguinte: a Palmirinha, ela faz isso. Ela faz o bolo, aí ela segue o processo, mas ela viu que deu tão certo que ela resolveu abrir uma empresa, ela resolveu abrir uma fábrica de bolos. E agora sim o processo se torna muito mais importante. Por quê? Bom, nós temos o processo, que é aquele fluxo somente, e nós temos a prática. A prática, ela engloba o processo. Dentro dessa prática, nós temos procedimentos que devem ser seguidos, regras, políticas, uma ideia de recorrência, ou seja, você precisa fazer aquilo de forma recorrente, até porque se você não fizer de forma recorrente, não tem por que implantar um processo, não tem por que seguir uma prática, porque só vai fazer uma vez. O processo ele é feito para quando você faz aquilo de forma recorrente, né, e você quer que seja padronizado. Por isso que muita gente não gosta, porque ele indica para você um caminho, mas ele padroniza. Mas vamos supor que na FIAP, na FIAP existe um processo, tenho certeza, que é de matrícula. Então, qual é o insumo? A ideia do aluno em fazer um curso ali, passou no vestibular. Alguém, que é um ator, vai receber essa solicitação de fazer a matrícula. Ela precisa digitar em um local específico os dados do aluno. Ela, clicando ali, vai para alguma outra área. Então, tudo isso é um processo. É como uma receita de bolo, né? Voltando aqui, a Palmirinha pensou, pô, vou montar uma empresa. Então, aí ela vai precisar realmente ter esse processo estruturado. E aí o processo cresce e se torna uma prática, onde nós temos procedimentos, regras, políticas, para quê? Para entregar valor. Vamos supor que a fábrica da Palmirinha seja assim. Note que aqui nós temos pessoas que estão usando jaleco, estão usando aquela touquinha, tal. Provavelmente essas pessoas são treinadas para chegar aqui perto. Não é qualquer um que vai chegar perto de onde isso aqui está sendo produzido. Então, ela tem procedimento, que é utilizar, e esse procedimento faz parte do processo, que é utilizar essas touquinhas, se proteger bem, chegar limpo, cortar sempre as unhas, tal. Aqui nós temos a recorrência, e por isso que o processo é importante, porque a farinha de trigo tem que estar, nota lá, né? Que, olha, primeiro colocar o ingrediente X, agora tanto do ingrediente Y. Olha o palitinho para ver se está assado. E eu tenho certeza que até para colocar esses moranguinhos aqui, deve ter um processo, né? Deve ter alguém que pensou nisso aqui. Seguindo tudo isso, nós vamos ter o quê? Uma entrega de valor, que é esse bolo no final, tá? Bom, nós vimos o processo, que é uma parte somente. Nós temos a prática, que é maior. Só que a prática e tudo isso, né, precisa ser algo documentado. Nós precisamos documentar isso. Aquele desenho precisa estar em algum lugar. E aí nós temos
o que nós chamamos, em alguns lugares chamam de instrução normativa, em outros chamam apenas de processo, em outros lugares chamam de prática, que é um documento realmente. Um documento mesmo, chega a ter 40, 50 páginas. Dentro desse documento, nós temos os fluxos, que são aquele que é formado por aquele desenho do processo, são fluxos de processo, instruções, o que deve ser feito. Lembra que falei, olha, na caixinha tem só um leve lembrete do que vai acontecer. Mas nós temos na instrução uma coisa mais detalhada. Nós temos também indicadores, que eu já vou falar da importância deles. Nós temos papéis e responsabilidades, que são aqueles atores, ou seja, quem vai receber as compras, quem vai fazer o bolo, né? No caso da matrícula da FIAP, com certeza tem o ator aluno, tem o ator da diretoria, tem o ator da secretaria. Tem uma cadência de acompanhamentos, ou seja, quando isso vai ser acompanhado, para ver se está tudo certinho. Tem as áreas de apoio e tem também como vai ser feita a comunicação, porque o processo ele precisa ser comunicado, precisa ser distribuído. Ninguém vai passar um documento gigante como este aqui que eu vou mostrar para vocês agora, né, que tem tudo descrito mesmo, para alguém ler, que tem 40 páginas. Então a comunicação precisa achar os pontos-chave e mandar somente o que interessa para aquelas pessoas. Aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de política. Uma das políticas de processos, né? Um único processo. Um único processo de habilitação de mudança deve ser utilizado por toda a organização de TI para controlar as mudanças e mitigar riscos. Para que isso serve? Para centralizar a informação. É preciso ter registro e controle, é preciso fazer a avaliação da mudança, ou seja, existem algumas regras. E foi por isso que lá atrás eu falei, poxa, esse negócio de criar regra aqui é um negócio complicado. Muita gente acha que são as pessoas da governança, né, quem cuida disso, que cria as regras. E na realidade não. Geralmente, o escritório que cuida disso, que chama-se ITSM, né, que é Gerenciamento de Serviços de TI, ele só documenta, porque essas regras, essas políticas, elas vêm do negócio. A empresa que diz, olha, seria melhor para mim se fosse assim. É melhor. Então, o pessoal de ITSM faz esse trabalho de documentar, e aí sim a regra é criada, né, a regra é deixada clara, mas isso vem geralmente da empresa, né, do negócio. Aqui um outro exemplo, olha, nós temos exemplo aqui de alguns relatórios que são distribuídos, né, para acompanhamento do processo. Já vou falar desses relatórios já já. Aqui nós temos, por exemplo, uma explicação sobre o que é uma mudança normal. Isso tem que estar normatizado também, tem que estar dentro do documento. E aqui nós temos o fluxo. Note que aqui, olha, nós temos aquela caixinha somente solicitar mudança. E logo depois eu tenho o procedimento. Olha, solicitar mudança. Quem é o responsável? O solicitante, ele está aqui também. E a descrição. O solicitante informa ao dono da mudança a necessidade da execução da mudança. Como lá atrás, né? Que nós vimos somente nós vimos na receita de bolo um pedacinho na caixinha e a descrição na receita. Então, essa parte embaixo, que são procedimentos, é uma descrição, tá, do que essa caixinha vai fazer. Eu falei agora há pouco do ITSM. A ITSM é um grupo de pessoas, né, que documenta tudo isso e normatiza isso, ou seja, ele cria um padrão para a empresa. E o que a ITSM faz? Ele centraliza as informações, ele sugere boas práticas. Geralmente as pessoas que são de ITSM precisam ter um tempo já de mercado para dizer, olha, é melhor para a empresa fazer isso, porque está sugerindo boas práticas, né? Acompanha através dos indicadores, analisa os dados e através desses dados obtém informação. E essa informação que é o valor, que é o bolo, né? O bolo pronto. E claro, existem diversas ações a partir dessas informações. Aí, e esse valor, essas informações, eles vêm através de indicadores, de relatórios. Relatórios, por exemplo, como este aqui. E aí eu vou voltar na Palmeirinha. Vamos supor, então, que a Palmeirinha, ela, com a sua empresa de bolos, ela começou a perceber que estava perdendo bolo. Ela falou assim, olha, precisamos entender por que esses bolos são perdidos e vamos criar um indicador de descarte. Ou seja, se você descarta algo, você precisa
informar que você descartou e o motivo. E nós vamos suportar uma perda de bolo, um descarte, de apenas 5% de toda a minha produção. Aí ela criou esse gráfico aqui. E esse gráfico diz o quê? Diz, olha, aqui são, em azul são os bolos produzidos. Essa barrinha aqui é os 5%. Só pode chegar a 5% das nossas entregas. E nós temos aqui o número de bolo descartados. Bom, nós vimos que aqui em janeiro foram 784, descartados apenas 16, por 2%. Não é legal, não está bom ainda, mas ainda não chegou no seu limite. Ou seja, é alguma coisa esperada, ela pode esperar esses 2%. Fevereiro 2 também, em 3 já aumentou um pouquinho e já acende um farol. Mas em abril foi para 7% do que foi produzido. Ele foi descartado, ou seja, 55%. E aí que vem o valor. A Palmeirinha ela vai dizer assim, opa, eu quero saber o porquê. Ela tem visão, através de processo, né, e implantação de indicadores, ela acaba tendo visão do que aconteceu. Ela vai dar uma olhada lá nos relatórios, aí ela vai para o detalhe. Ela vai dar uma olhada lá porque cada bolo foi perdido e ela vai entender que, ok, perderam 12 bolos, como lá em fevereiro. O resto foi porque o cara que estava assando acabou passando mal, teve que ir para casa, a outra pessoa que ficou no lugar dele não entendia muito bem, esqueceu e os bolos foram queimados. Aquela leva ali foi queimada e aí deu esse pico aí de 7%. A Palmeirinha e os gestores, eles precisam tomar algumas ações. Treinar melhor o cara, automatizar o forno. Ou seja, ela tendo essa visão, ela vai implantar melhorias. Tá? Aqui, note que eu também deixei com 5%, igualzinho. Por quê? Para dizer o seguinte, que se chegou nesse limite aqui, também é hora de fazer alguma coisa. Tá? Então, provavelmente aqui ela tomou alguma ação e voltou a 3% somente. Quando acontece uma estabilidade como essa, 3%, o que as pessoas fazem? Geralmente, reduz a meta. Fala, não, vamos agora, a nossa meta é 4%, nossa meta é 3%, nós temos que cada vez, a intenção é chegar a zero. Em tecnologia, você não vai conseguir chegar a zero. Né? É difícil um sistema que você trabalha direto, com zero incidentes, zero perdas, né? Assim como os bolos também, não é muito difícil. Mas essa é a intenção de quando você implanta um processo. Note também que nós estamos falando aqui em receita de bolo e tal, mas se você parar para pensar, todos vocês que estão me ouvindo, no trabalho de cada um de vocês, mesmo que não exista um processo documentado, vocês seguem um processo. Vocês têm algo para fazer que é um fluxo. Alguém passa a informação para você, você processa e a informação e sai uma entrega de valor. Pode ser uma outra informação processada. Se vocês trabalham com dados, com criação de relatórios, vocês recebem aquele relatório de uma base de Excel, por exemplo, só com dados, um monte de dados misturado, trabalha em cima dele e cria o que o gerente quer ver, ou seja, a entrega de valor. E isso também é processo. O ITSM, quando trata tudo isso, faz a instrução normativa, entende e desenha os processos, né, tem uma intenção ao entregar o valor, a entregar estes números. É comunicação. Ela tem a intenção de comunicar. Note que você vê aí, eu coloquei o negócio, que é a empresa, a tecnologia, que seria a área de TI, os parceiros de TI, quem seriam os parceiros de TI? IBM, por exemplo, é um parceiro de TI, geralmente consultorias, o cara PJ que está desenvolvendo alguma coisa, e a ITSM fazendo toda a comunicação. Ou seja, a intenção de ITSM é fazer toda uma comunicação. Né? Ou seja, a ideia aqui é melhorar o relacionamento, né, e entregar valor aos clientes de serviço. Né? Quem é o cliente de serviço?
é o cara que acessa o sistema, é o cara que acessa o aplicativo. É padronizar a abordagem para o gerenciamento de serviços. O que é essa padronização de abordagens? É todo mundo atender de uma forma só. Vocês aí no trabalho de vocês sabem que quando vocês entraram, de repente não sabia muito bem o que fazer. Alguém foi para você e falou, olha, tem que fazer dessa forma, o telefone você atende dessa forma, sua senha é isso. Isso é uma padronização. O uniforme também é padronização. Claro que a ITSM não tem intenção de padronizar o uniforme, mas tem intenção de padronizar processos, a forma como as pessoas fazem as coisas. Tem uma coisa muito importante também, que é mudar a cultura organizacional. Porque fazendo isso, deixando todo mundo trabalhando igualzinho, né, vai estar em conformidade com o negócio. E isso vai aumentar o alcance da sustentabilidade dos serviços. Uma coisa também extremamente importante é gerir riscos, custos, orçamento de TI, junto com conhecimento, habilidades, recursos, com o intuito de entregar serviços de forma eficaz e eficiente. Quando a Palmeirinha fez aquele indicador de descarte ali, ela entendeu como os bolos são perdidos, ela começou a gerir sua produção, ela começou a gerir seus riscos. Ela falou, não, está desperdiçando bolo demais, tem que reduzir, a gente paga caro pelos insumos, então ela está gerindo também os custos. Né? Com isso, ela estava medindo, monitorando, otimizando, e ela consegue explicar e justificar tudo o que está sendo feito. Ou seja, através de processos e desses indicadores, o gestor consegue justificar, inclusive, a sua presença lá. Né? E, principalmente, ela vai integrar a estratégia de serviços, né, de serviços de TI. O que é um serviço de TI? É tudo aquilo que você faz para o cliente acessar. Um site é um serviço. Então, ela vai integrar esse site à estratégia de negócio, né, com o intuito de atender necessidades e, claro, obter a satisfação dos clientes, tanto internos como externos. Tá? Note que quando eu falo em processo, né, é uma coisa bem maior do que a gente pensa. Quando eu vou lá no Google e digito o que é processo e aparece somente aquela descrição. São fluxos, documentação, padronização, a mudança cultural que vem através de comunicação, né, de informação para as pessoas que trabalham ali. Né? E é isso que é um processo. Agora, quando vocês perceberem que virem alguém cozinhando, saiba que ela está seguindo um processo. Quando você vê alguém trabalhando no supermercado, aquilo também a pessoa, mesmo que a pessoa não saiba, segue um processo. E até mesmo quando você levanta pela manhã e você tem um processo também a cumprir. Geralmente a pessoa levanta, dá uma olhada no Facebook, no Instagram, aí vai escovar os dentes, vai tomar banho. Tudo isso você faz de forma recorrente e de uma forma padronizada. Isso também é um processo, tudo acaba se tornando um processo. Né? Se você quisesse transformar isso para a sua casa inteira, todo mundo vai ser a mesma coisa, então você teria que desenhar para as pessoas o que elas precisam fazer, dizer o que ia fazer em cada momento e comunicar a todo mundo. Olha, agora nós vamos fazer isso aqui em casa. Tá? Bom, pessoal, e aí vem aqui a parte de perguntas. Vocês têm alguma dúvida? O que vocês acharam? Foi uma forma boa de passar? Vocês conseguiram entender? O que acharam? Cara, eu achei incrível, tá? O seu domínio aí, a didática usada. Tá? Cara, sem palavras, muito obrigado mesmo pelo conteúdo aí. Acho que deu para esclarecer para quem está começando e deu para ter também uma noção daí para quem já tem um tempo de mercado, cara. Ficou muito legal, parabéns. Ô, Rodrigo, obrigado. E até mesmo o Rodrigo, obrigado por falar da didática, mas se para alguém a didática não foi legal, não foi suficiente assim para entender o que é, a gente pode bater um papo depois e falar um pouco mais. Claro. Mais alguém? Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, pessoal, então vou parar a gravação aqui.